Fala pessoal, aqui é o Everton do blog Pra Onde Ir Agora e hoje o assunto é uma reflexão. Quanto que vale a gente tirar uma foto com um bichinho naquele lugar turístico que a gente visita? Qual é a nossa responsabilidade em montar em cima de um bicho, em agarrar um bicho para tirar uma foto, em nadar com um bicho num lugar no qual ele esteja preso? Quantos likes valem o sofrimento daquele bicho? Esse assunto ele incomoda, mas ele é muito importante de ser tratado. E é esse assunto que eu quero tratar com vocês hoje nesse vídeo. Sobre atrativos turísticos que usam da exploração dos animais para poderem sobreviver. Já estou avisando, não é um assunto legal, não é um assunto que vai agradar todo mundo e essa não é a minha intenção. Muito pelo contrário, a intenção aqui hoje é a gente fazer uma reflexão se isso vale ou não a pena. Se você é novo aqui, já se inscreve no meu canal, dá um like aí nesse vídeo, aproveita, ativa o sininho para você não perder nenhuma das notificações, que tem muito conteúdo legal aí por vir e vamos falar desse assunto tão importante que é a exploração dos animais em lugares turísticos. Deixa eu soltar a vinheta para que a gente possa começar aí essa reflexão. Vamos começar então por um lugar que fica nas Bahamas, mais especificamente falando em Big Major Cay. É a Pig Beach, ou em português chamando Praia dos Porcos. Praia dos Porcos. Eu já ouvi falar em porco no chiqueiro, porco em vários lugares, menos na praia. Pensa comigo, faz algum sentido os porcos estarem nadando na praia para poder entreter as pessoas? Essa praia ela é composta por vários porcos, porcos grandes inclusive, que as pessoas chegam lá e tentam interagir com eles. Muita gente já saiu machucada dessa praia, inclusive, justamente porque porco não tem que estar na praia. Porco não é um bicho fofinho que, se não for domesticado desde filhote, vai ser dócil, vai ser amigável para poder servir de entretenimento turístico principalmente, certo? Sabe lá Deus o quanto tempo eles ficam com fome ali na praia, porque um porco, para achar comida na areia, na praia, na água do mar, vai ser muito mais difícil do que onde ele acharia nos lugares normais de se criar porco, não é? E as pessoas elas costumam visitar essa praia, visitar a Pig Beach, para poder tirar foto com os porcos, para poder interagir com os porcos, e isso de verdade. Para e pensa comigo, eu não vou falar se é certo ou errado, mas faz algum sentido? Estou começando com essa justamente por isso, porque uma praia de porcos, aonde já se viu você manter porcos na praia? Então assim, aqueles porcos eles não chegaram lá por acaso, eles não vamos ficar aqui, muito pelo contrário, eles foram introduzidos naquele ambiente e consequentemente eles se manteram ali porque tem gente para poder financiar esse tipo de turismo. Então essa é a primeira reflexão. Pig Beach. Procurem aí para saber se você já foi, pare e pensa se fez algum sentido o que você vivenciou lá. Se não, se tem vontade de viver, pare e pensa se vale a pena o sofrimento desses bichinhos só pra gente tirar uma foto ou fazer um vídeo ou até mesmo só apreciar os bichinhos ali fazendo um circo em um ambiente, num habitat que certamente não é o deles. O segundo lugar para a gente refletir / evitar daqui para frente é a Flamingo Beach, que fica na área reservada da praia do Hotel Renaissance, em Aruba. Essa praia, gente, ela é cheia de flamingos, tem muitas blogueiras, muitas influenciadoras e influenciadores também, que tiram aquelas fotos posando, sentado assim na beira da praia, rodeado de flamingos e fazem isso parecer a experiência mais linda, mais encantadora, mais incrível do mundo. Porém, eles simplesmente esquecem de falar que para que eles conseguissem tirar aquela foto, aqueles flamingos, primeiro,
têm as suas asas cortadas. Eles não estão ali só porque eles querem, eles estão ali porque eles não conseguem sair dali. E segundo, eles não são tão bem alimentados quanto deveriam, principalmente por serem animais mantidos em cativeiro, para garantir que eles cheguem perto de todos os turistas que parem ali para poder tirar uma foto, que geralmente vão com um punhadinho de comida, alguma coisa desse tipo, porque os bichos vão estar desesperados, com fome para comer. Vale a foto? Fala pra mim. Você ainda tá achando bonita a foto dos flamingos? Acho que não, né? O terceiro lugar da nossa lista se chama Lions Park. Ele fica em Joanesburgo, na África do Sul. É um parque que serve como... Eles vendem a ideia de que é um safari, mas é um zoológico, porque os bichos, eles, principalmente os leões, eles estão presos em jaulas. Lá você pode ver os leões amarelos, os leões brancos, que são bem raros. Eles têm vários leões brancos, inclusive. E o maior atrativo desse parque é, sem dúvida, o berçário, que eles chamam, a creche, onde você pode interagir com os baby lions, com os filhotinhos de leão. Parece muito legal a experiência, não é? Você brincar com um leãozinho, passar a mão nele, deixar ele te arranhar se você não tem medo de ser arranhado ou qualquer coisa desse tipo. Só que vamos agora para a verdade. O que está por trás disso? Primeiro, para que esses leõezinhos sejam mansos, sejam dóceis com o humano, sem representar um risco tão grande, porque o risco sempre vai existir, obviamente, eles precisam ser retirados da mãe assim que nascem. Já ouviram aquela expressão de se mexer com meu filho eu viro uma leoa? Isso se dá porque a leoa, do reino animal, ela é das mães a mais cuidadora, a mais amorosa, a que mais zela pelos seus filhos. Então, o sofrimento já começa pela leoa, que não tem a oportunidade de criar os filhotes dela, porque desde pequenininhos, assim que saem dela, eles já vão para a mão do humano para serem amamentados por humanos, para poderem se acostumar com a rotina que eles vão ter que passar nos próximos 6 meses. Isso faz com que a fêmea ela tente acasalar com um número de vezes muito maior para poder ter filhotes para cuidar. Isso faz com que ela vire ali uma matriz, inclusive para poder abastecer aquele parque de leõezinhos. O parque ele é relativamente pequeno e sempre vai ter vários leões lá dentro, tanto adultos quanto principalmente filhotes. Aí a gente para e pensa, como que eles fazem para guardar tantos leões, para armazenar tantos leões em um lugar tão pequeno? Eles não armazenam, eles não guardam. Esse parque, assim como vários outros na África do Sul e em outros lugares da África, eles têm uma parceria com uma instituição de caça, de reservas de caça, onde eles fornecem leões, os leões que já não servem mais ali para o entretenimento, eles passam para essas instituições de caça, e o mesmo leãozinho que a gente passou a mão, que a gente tirou a foto, que a gente pegou no colo, fez de neném, ele vai virar troféu na parede de um desses milionários que pagam uma baba de dinheiro aí para poder matar os leões nas reservas de caça da África. Achou legal? Será que vale a pena a gente brincar com o leãozinho, a gente financiar a condição que a gente está dando para que esse leãozinho no futuro seja alvo de caça? Porque inclusive ele vai viver a vida dele praticamente sendo domesticado. Ele vai ser uma presa muito mais fácil para esses caçadores, não acha? E o sofrimento da mãe leoa? Será que vale a pena a gente financiar ele também? Eu falei que esse vídeo não ia ser legal e ia incomodar muita gente. Para não ser acusado de hipocrisia nem nenhuma dessas coisas, o próximo exemplo que eu vou dar agora é de um parque que eu já fui. Em 2014, quando eu era simplesmente movido pela empolgação e a vontade de me mostrar com aquelas fotos e tudo mais, e não tinha nenhum tipo de responsabilidade, nem ao menos em pesquisar, querer saber sobre o que tem por trás daquela atração turística que envolve usar os animais sem que eles estejam
fazendo alguma coisa que eles fariam no habitat natural deles. E o lugar que eu tenho para falar é o Parque dos Everglades, em Miami, onde você vai, faz um tour em um airboat, que eles chamam, que é um barquinho que tem uma espécie de ventilador atrás. Você vai chegar perto de vários jacarés e depois você entra em uma parte desse parque no qual tem um instrutor que faz um show com jacarés, brinca com eles, interage com eles, e aí no fim, que é a parte mais esperada de todo mundo, a gente vai e tira a foto com o jacarezinho na mão. Então esse é mais um dos parques que eu coloquei aí na nossa lista de reflexão barra não ir jamais, para que vocês tenham essa consciência também, certo? Então é mais um aí que a gente coloca. Penúltimo lugar para a gente falar aqui é sobre as reservas de elefante que tem na Tailândia. Mais especificamente falando em Chiang Mai, é o lugar que mais tem. Lá tem uma concentração de 30 reservas que eles se denominam reservas de preservação dos elefantes. Só que não é bem por aí. Dessas 30, se por acaso 5 tiverem um trabalho sério, um trabalho responsável de real preservação e não só entretenimento turístico, vai ser muito. Então é uma coisa para se pesquisar bastante. Os elefantes, eles sofrem tortura desde pequenininhos, eles são afastados da mãe também para poder se acostumar com o trato com as pessoas. Eles passam fome para poder quererem comer na mão das pessoas. Tem várias coisas que acontecem aí, sem contar que a gente não tem como garantir qual que é a origem desses elefantes, se eles foram resgatados ou se eles foram capturados no habitat natural deles para poder servir de entretenimento aí nesses parques. E é uma tarefa bem difícil descobrir qual desses parques aí ele tem de fato a responsabilidade de preservar os elefantes e não explorar. Eu nunca fui para Tailândia, eu vou assim que terminar essa loucura aí de pandemia, eu iria agora em novembro de 2020. Então eu não tenho como indicar para vocês uma reserva que de fato seja uma reserva de preservação de elefantes ainda. Estou fazendo uma pesquisa e me comprometo, assim que eu descobrir uma que eu tiver 100% de confiança, eu posto e deixo para vocês. Para isso, me acompanhem lá no Instagram, me acompanhem no blog e, obviamente, continuem aqui. E não é só na Tailândia que eles exploram elefantes não, viu, gente? Eu já ouvi muita coisa sobre a Índia também. Na Índia, inclusive, ainda tem lugares que eles fazem aquele transporte com elefantes e tal. E se vocês procurarem, vai ser muito fácil encontrar, inclusive, imagens desses elefantes que servem de transporte. Eles têm o olho tampado. E por que aquilo? Muitos daqueles elefantes, eles furam o olho do bicho, domam o bicho para que o bicho possa se debater mesmo e começar a confiar que ele só não vai se machucar se ele seguir aquele comando, para que eles possam usar ele como meio de transporte. Então assim, é uma crueldade que quando eu ouvi essa história, eu quase chorei, inclusive, de tão impiedoso que só de pensar numa coisa dessa ser. Pior ainda, em pensar que nós que gostamos de viajar, que gostamos de experiências de viagem, podemos ser os culpados, os responsáveis por esse tipo de atividade continuar existindo nos dias de hoje, não é? E eu deixei por último o que pra mim, de verdade, falar desse pra mim, de fato, vai além da questão informativa, vai sim por uma questão de convicção, uma questão pessoal, e foi justamente o que me fez a começar a olhar para esse tema com mais carinho, começar a entender esse tema de uma maneira mais madura, mais consciente, mais responsável, espero eu, que é o SeaWorld. O SeaWorld, para quem não conhece, é um parque de baleias, de golfinhos que tem lá na Flórida, em Orlando. Se não me engano, tem um na Califórnia também, mas o mais famoso é sem dúvidas o da Flórida. Se vocês têm alguma dúvida ou algum tipo de questionamento na cabeça de vocês sobre o nível de crueldade que está envolvida na existência do SeaWorld, assistam um documentário chamado Blackfish.
Se não me engano, está disponível no Netflix esse documentário. Foi esse documentário, inclusive, que me abriu os olhos para esse assunto. Se você vê ali, não só a questão do tamanho. Para começar, o tamanho já é absurdo. O tamanho do espaço reservado para as orcas ficarem não é nem um pedacinho comparado ao tamanho do estacionamento que tem no parque. Outra coisa que é muito importante a gente levar em consideração, que orcas são animais que gostam de viver em família. É praticamente impossível em vídeos de documentários, qualquer coisa que vocês vejam orcas, a gente não vê elas sozinhas, certo? Elas ficam sempre em família. E elas, quando se encontram no mar, a possibilidade delas brigarem, delas se desentenderem é muito grande. Elas criam uma rivalidade natural para proteger as suas famílias entre elas. Vamos imaginar assim o que acontece no SeaWorld. Uma orca é capturada ali no Oceano Pacífico, outra ali no Atlântico, outra no Índico, sei lá onde for, e as três são colocadas no mesmo tanque, no mesmo lugar, sem se conhecer, já num estágio adulto. A primeira coisa que vai acontecer é elas se estressarem muito, muito, até se acostumarem. E isso se elas se acostumarem, se elas não tiverem que ser retiradas dali, ou se elas não brigarem tanto a ponto de se matar sem que alguém consiga ver em tempo hábil. Ou param de comer, ou qualquer coisa desse tipo. Outra coisa que eu falo de SeaWorld, e não tem só no SeaWorld, a gente encontra isso em Cancún, a gente encontra isso também em alguns parques de Miami, e em vários outros espalhados no mundo inteiro hoje em dia, que é aquela experiência de você tirar a foto com o golfinho, dando um beijo na boca do golfinho. Gente, pelo amor de Deus! Lugar de golfinho não é em aquário, não é em tanque, não é em piscina. O lugar de golfinho é no mar. Por mais que aquele golfinho seja bonitinho, seja dócil, ele não queria estar ali tirando aquela foto com você. Ele não está feliz do jeito que você está por estar tirando aquela foto, por ter aquela experiência com aquele golfinho. Aquilo ali não é nada mais do que cruel. Me desculpem a sinceridade, toma na lata direto que eu tô dando com relação a isso, mas assim, a gente precisa em algum momento sentar e falar sobre isso. A gente precisa, nós que gostamos de viajar, a gente precisa discutir esse assunto, porque quanto vale a gente ficar ganhando like em foto, a gente tirar foto que custa o sofrimento de um bicho. Se você estivesse sendo escravizado, estivesse sendo preso e servisse ali de fonte de entretenimento e renda para quem está se alimentando do turismo. É só a gente se colocar na mesma situação. Você ainda teria uma vantagem, porque você consegue falar. Os bichos não. Eles não têm nem a oportunidade de falar se eles estão ou não gostando daquilo ali. Eles não têm nem como pedir socorro. Às vezes o pedido de socorro daquele golfinho, por exemplo, é dar um beijinho na tua boca para falar, pelo amor de Deus, me tira daqui. Então, basicamente é isso. Tem várias outras coisas, vários outros lugares. Em um dos meus últimos vídeos, inclusive, eu expus um lugar que explora dromedários lá no Rio Grande do Norte, em Natal. E, enfim, tem vários lugares que fazem isso. Nova York, com aquelas charretes bonitas que ficam carregando pessoas o dia inteiro, os cavalos. Tem vários e vários lugares. Esses lugares eles não vão reduzir, não vão diminuir, e essa crueldade ela não vai acabar enquanto tiver pessoas, tiver turistas como eu e você para poder financiar isso. Então assim, existem muitas experiências que a gente pode viver com os animais sem ter que explorar eles, sem ter que tirar eles do habitat natural deles, sem ter que forçar eles a fazerem o que eles não gostariam de fazer. Como, por exemplo, em Cancún mesmo, que eu citei o exemplo aí do golfinho, existe o nado lá com o tubarão-baleia, que para você nadar, primeiro você tem que comprovar ali que você não está com protetor solar no corpo, você não pode encostar no bicho, o bicho está literalmente em alto mar, você simplesmente vai nadar perto dele para observar ele no habitat natural dele. É diferente daquelas gaiolas que você mergulha para poder observar tubarão branco que tem, sei lá, tem no México também, tem na África do Sul. Eu ia fazer isso na África do Sul, ainda bem que
o passeio foi cancelado e, ao ser cancelado, eu recebi informações de pessoas de lá, da África do Sul, que falavam o que envolvia aquilo ali. Da questão do cheiro que eles colocam ali no ferro, aquelas coisas para atrair o bicho, que deixa o bicho atordoado, coisas desse tipo, coisas que não são legais. Então, não é que não dá para ter nenhum tipo de experiência com os bichos, até dá, só que a gente precisa ter a consciência de que antes da gente se jogar em um passeio como esse, antes da gente postar aquela foto para mostrar para todo mundo que a gente viveu aquela experiência única, aquela experiência inesquecível na nossa vida, seria muito legal a gente ter a consciência de pesquisar e ver se por acaso aquela experiência maravilhosa não envolveu a tortura, a judiação mesmo de um bicho que é o principal envolvido naquilo ali. Fico por aqui, agradeço se vocês assistiram até aqui nesse vídeo. Eu sei mesmo que esse assunto ele é perturbador, ele causa um incômodo, ele causa inclusive uma revolta, tanto para quem faz e não acha errado, quanto para quem não faz e acha errado, quanto para quem já fez e começou a achar errado. Mas esse era literalmente o meu intuito a começar a falar aqui. Não de julgar, muito pelo contrário, porque como eu disse, eu já fiz. Eu já fiz e eu precisei que abrissem os meus olhos para que eu entendesse que esse tipo de turismo é o pior que tem. É o pior tipo de turismo que a gente pode financiar, é o pior tipo de experiência que a gente pode querer guardar na nossa mala de viagens. Então, fico por aqui. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Se gostou, espero aí o seu like, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso aí, galera. Para onde você vai agora?